Quero cumprimentar a todos os amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite de vitória, onde eu quero meditar na palavra do Senhor. Quero ler aqui na palavra do Senhor juntamente com vocês. Vocês que estiverem escutando esse vídeo no YouTube, no Facebook, nos grupos, esta palavra é para a nossa meditação. Aqui em Mateus capítulo 8, versículo 23, aonde diz assim: Jesus apacigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertou, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? E então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar obedece? Glória a Deus, aleluia. Meus amados, aqui nós podemos ver que os discípulos estavam ali com Jesus naquele barco, naquele mar. De repente, Jesus ele foi a descansar um pouco e deixou aqueles discípulos ali por um pouco tempo. Aqueles discípulos começaram a ver aquela tempestade, eles começaram a se desesperar, a ver aquela tempestade, o barco balançando, e eles poderiam olhar que Jesus estava no barco e nada iria acontecer. Mas eles não, eles preferiram olhar para o tamanho das ondas, pelo tamanho daquela tempestade, e eles não olharam para Jesus como que naquela época tantas maravilhas Jesus já tinha feito. E eles foram ali acordar Jesus. Acordar Jesus porque eles achavam que aquela tempestade, tudo aquilo poderia até derrubar aquele barco. Então eles foram incomodar o mestre. Naquele momento, quando Jesus ele foi ali, o Senhor Jesus olhou para os discípulos e disseram: homens de pouca fé. É a mesma coisa que se depara os dias de hoje. Nós servimos a Deus, nós estamos na casa do Senhor, nós estamos buscando a presença do Senhor, mas de repente nós nos deparamos com uma enfermidade dentro da nossa família, alguém da nossa família está enfermo, ou alguns estão desempregados, ou acontece alguma coisa que nós temos que olhar para o tamanho do Deus que nós servimos. E muitas das vezes tem muitas pessoas que acabam se deparando olhando para o tamanho do problema. E o Senhor Jesus, nessa época aqui, aonde essa tempestade estava ali, fazendo com que aqueles discípulos olhassem para o tamanho daquela tempestade e não olhasse para o tamanho de Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, que estava ali naquele barco juntamente com eles. E se eles olhassem para Jesus ali, eles poderiam ter certeza que nada iria acontecer, porque Jesus estava no barco. Muitas das vezes nós deparamos com certas situações. Talvez eu estou falando aqui com você mesmo e você aí está enfermo, ou você está com alguma dificuldade, ou você está passando por alguma coisa que você neste momento se depara olhando para esta enfermidade, mas eu te convido a olhar para Jesus. Eu te convido a esta noite olhar para o tamanho do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Eu te convido a fazer diferente do que aqueles discípulos naquele dia, que se desesperaram achando que aquele barco iria afundar. Eu te convido nesta noite a olhar para o tamanho do Deus Todo-Poderoso, e o Senhor Jesus, Ele está para nos socorrer, para nos guardar, para nos livrar. Mas muitas das vezes nós passamos a olhar para o nosso problema como se ele fosse tão grande que não teria solução. Mas nós sabemos que naquele dia o Senhor Jesus, quando ele se levantou, ele olhou para aqueles discípulos e disse: homens de pouca fé, eu quero te dizer nesta noite de que forma você está. Como que você está? Se você tem fé ou se você é um homem ou uma mulher de pouca fé. Porque aqueles discípulos se desesperaram.
Mas quando Jesus chegou, o Senhor Jesus repreendeu aquela tempestade. O Senhor Jesus, ele repreendeu aquela tempestade. Bastou uma palavra para o Senhor Jesus repreender aquela tempestade. E eu falo para ti nesta noite, o Senhor Jesus, ele pode repreender a tempestade que está acontecendo no meio do seu lar. O Senhor Jesus pode repreender essa tempestade desta enfermidade. Basta você olhar somente para Jesus. Ele tem a forma de agir nas nossas vidas. Aqueles discípulos se desesperaram, mas Jesus, ele veio com socorro naquele momento. Eu quero te dizer que quando nós estamos com Jesus no barco, tudo vai bem. Ainda que o vento venha, te leva para um canto, te leva para o outro, ainda que você olha para aquilo e você acha que não vai ter solução. Mas eu quero te dizer nesta noite, o nosso Deus Todo-Poderoso é um Deus de providências. O nosso Deus Todo-Poderoso é um Deus que ele vem com socorro, com bálsamo no momento certo. Aqueles discípulos puderam olhar para Jesus naquele dia e ver que verdadeiramente Deus é um Deus de milagres. Porque o Senhor Jesus, ele manda no vento, ele manda na tempestade, ele manda em tudo quanto é situação. O Senhor Jesus, ele tem o poder para fazer acalmar nas nossas vidas. Fique com esta meditação nesta noite. Eu não sei de que forma você está, mas eu quero te dizer que se você olhar para o alto dos céus e colocar o nosso Deus Todo-Poderoso como maior do que os seus problemas, você vai ver que tem solução. Você vai ver que o Senhor Jesus, ele tem solução e ele entra com as providências no momento certo. Amém? Fica com essa palavra nesta noite para a sua meditação e ficam todos com a paz do Senhor Jesus.